E aí, a galera que está interessada em comprar uma bike, quer escolher a bike ideal, está em dúvida entre alumínio, entre carbono, entre hard, entre full, se vai pegar de uma marca, se vai pegar de outra. Acho que nada melhor do que a gente avaliar a nossa realidade e tentar enquadrar o que mais se adequa à nossa utilização da bicicleta e aos valores também. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que as bikes são caras no mundo todo, no Brasil ainda um pouco mais caras por questões de acesso, imposto e tudo mais. E por que eu decidi voltar para HT? Isso é coisas que muito me perguntaram no Instagram e no YouTube, por que eu decidi por uma HT de novo, e eu coloquei vários pontos na ponta do lápis, e vou dizer aqui para vocês por que eu escolhi HT de novo, por que eu saí da Full. Recentemente eu estava andando com uma bike Full, já era a minha segunda bike Full, mas estava andando há 1 ano e meio de Full, ou seja, essa diferença, e agora como é que tu vai te virar na hard? Tenho mais de 25 anos de HT, então assim, seguramente, eu não sei se eu botei bem certo esses 25, mas seguramente mais de 20 anos de HT. Então quando eu subi na HT, já foi automático, além de eu saber como é que a bike reage, como é que funciona, eu consegui ver exatamente a evolução e as diferenças para outra HT que eu tinha, que era uma Carbon FSI da Cannondale. Essa é uma Scalpel HT. E aí é o seguinte, muda muito de acordo com o terreno que a gente vai andar versus orçamento. O melhor dos mundos seria a gente ter várias opções de bike, né? Ter uma HT, ter uma Full, ter uma Gravel, ter uma Road e utilizar a que melhor se adequa pelo nosso gosto pessoal e no terreno e no pedal que a gente vai fazer, no treino que a gente vai fazer, ou se a gente vai fazer alguma aventura, alguma expedição, alguma coisa assim. Então a bike, ela tem que se adequar muito ao nosso objetivo pessoal e ao nosso gosto pessoal. Por que eu voltei para HT? Vamos colocar na ponta do lápis, primeira coisa, peso versus custo. Eu tinha uma Super Caliber, eu vou passar os pesos para vocês, que é pesos informados pelo fabricante, sem pedais, no tamanho M. Então, eventualmente, a minha bike XL, se ela pesar um pouco mais, ou se alguém colocou na balança ali, pendurou a bike e tem algum outro peso, não é um vídeo para aficionados por peso que estão vendo no grama, no detalhe, mas é o peso informado pelo fabricante. Super Caliber, 11,8 quilos, em torno de 70 mil reais aquela bicicleta. Conjunto de rodas e tudo mais, já tinha saído de um grupo GX T-Type para um X0 T-Type, com as rodas Bontrager de carbono, então assim, um conjunto excelente. O guidão integrado de carbono também, que aliviava muito peso, tinha o canal de retrátil, que aí coloca um pouquinho mais de peso, mas dá todos os benefícios para quem gosta do retrátil e vai usar em alta velocidade no estradão ou nas trilhas. E aqui na Scalpel HT eu tenho um custo bem menor, em torno de 17, 18 mil. Essa bike vocês vão ver que o preço de tabela dela é 18, 19, mas vão achar em algumas lojas por 17 ou até menos. Tem bike aí que está sendo vendida por promoção, cupom Cannondale, e pode até sair por menos do que 16. Essa é a Scalpel HT 4. Depois tem a 3, que tem um kit de peças um pouco melhor. Eu também vou falar por que eu decidi nessa questão do orçamento. Então, eu indo para uma HT agora, o meu custo é muito menor do que o da Full. Não só na manutenção, mas no adquirir a bicicleta. E a bike vai para 11,1 kg. Então, 11,8 kg para 11,1 kg. O que eu tenho 700 gramas a menos, 700 gramas a menos. E eu tenho uma bike mais rígida, ou seja, eu economizo na pedalada, na subida, porque eu vou ter uma bike mais responsiva, uma bike que mesmo a outra travada ficava muito firme, mas não tem todo aquele conjunto aqui atrás de suspensão, e mesmo a suspensão travada e todas as peças móveis ali nunca vão chegar à rigidez de uma HT. Então eu tenho uma bike mais responsiva com um custo de manutenção menor. As expedições que eu venho fazendo, 100, 200, 300 quilômetros, pegam muito lugar de escalada e muito lugar de asfalto. A última que eu fiz de 440, por exemplo, que tinha 5.900, eu peguei um pedaço péssimo de 50 quilômetros entre o topo da Serra do Faxinal em Santa Catarina e Cambará do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, foi um momento que na Full eu sento no selim e simplesmente pedalo.
a bike vem corrigindo o terreno e vem absorvendo as imperfeições. O que isso traz para mim? Conforto e economia de energia. Então, se ela é uma full de performance que não é muito pesada, que me rouba desempenho, ou seja, que eu faço força e ela não transmite em velocidade, a bike não é responsiva, aí eu estou jogando muita energia fora. Mas como é uma full com mais performance, realmente naquele pedaço ali foi a bike ideal. Seria a melhor bike para esse pedal? Talvez não. Porque talvez eu poderia administrar a questão de pedalar de HT no calibrar os pneus, poderia usar uma calibragem um pouco menor, né? Perdendo um pouquinho de rolagem e tendo sempre aquele movimento que a gente tem na HT, quando anda num lugar que tem muita imperfeição, a gente tem que estar sempre saindo um pouquinho do selim, não é só sentar e pedalar que nem a full, porque senão a gente acaba quicando em cima da bike, tendo muita trepidação e também perdendo a tração. No momento que eu faço esse movimento com o corpo, que é essencial nas estradas péssimas, estrada boa não, né? Estradão, sentou de HT, só pedala. Mas na estrada ruim, com muita costeleta, com muita pedra saliente, a HT exigiria mais desse lugar. Então, assim, se eu vou fazer 200 quilômetros somente de estradas péssimas, com certeza a full seria a melhor opção. Se eu vou fazer um terreno misto de 300, 400 quilômetros, eu tenho 50, 60, 70 quilômetros péssimos, eu consigo administrar muito bem esses pedaços menores do pedal e ter uma bike super responsiva e mais leve em toda a outra área do pedal, né? Lembrando que a gente coloca sempre nessa régua, não é dizer o que é melhor definitivamente. Talvez o que seja melhor hoje não seja melhor amanhã. Amanhã eu posso estar com uma full de novo. Mas por que eu voltei para HT? A pergunta que não quer calar. Questão também de botar na ponta do lápis os valores. Se eu coloco uma full em torno de 16 mil, 17 mil reais hoje, eu teria que sair de uma bike de 11,8 kg e não baixar para 11,1 kg da HT. Eu teria que pegar provavelmente uma Top Fuel, talvez uma X de alumínio que tem de 26 mil, uma versão, e tem uma outra versão com as peças um pouco mais simples de 20 mil. E aí ali eu já estaria com 13 quilos mais ou menos, 12 e pouco, 13. Se eu pegasse uma Top Fuel, um pouco menos ali em alguma promoção, porque eu nem sei se tem na faixa dos 20, mas se eu pegasse alguma coisa ali em torno de 18 mil, eu já pularia para 15 quilos. Seria a melhor opção? De maneira nenhuma. Eu pegar longo curso de suspensão, mais custo de manutenção, mais peso de bicicleta e tá levando ela durante muitos quilômetros de estradão que não há necessidade, de escaladas que não há necessidade e de asfalto. Se eu ando inteiramente na trilha aqui e não estou preocupado com o peso, com a escalada, com aquele tempo de subida, com certeza eu ia estar respirando muito a trilha, muito dentro do mato aqui no Morro Ferrabras, na minha região e todas as outras trilhas que a gente tem aqui pelas cidades vizinhas. Com certeza eu viria para uma faixa de valor bem mais baixa e uma bike full muito mais pesada e abriria a mão totalmente dessa desenvoltura, dessa responsividade do que a bike vai reagir conforme a força que eu aplico. Imagina, uma bike de 15 quilos full vai ficar muito mais lenta do que uma Super Caliber e vai ficar ainda mais lenta do que uma bike HT. Não tem porquê, por causa de uma ou outra trilha na minha rotina, eu carregar todo esse peso. Até porque eu sempre acredito muito que quem desce é o ciclista e não a bike. Ele desce de uma forma com a full, mas desce de outra forma com a HT. Eu tenho 20 e poucos anos de HT, então para mim descer de HT é uma coisa muito natural. Eu vou conseguir descer de uma forma com muita desenvoltura e de uma forma muito confortável, usando tudo que eu sei de pilotagem em cima da HT. Vai ser diferente, não vai ter a mesma estabilidade, talvez eu vou ter que cuidar com alguma linha ou outra. Normal, estou com um equipamento diferente, que reage diferente na questão das valetas, das pedras, mas como eu falei, quem desce
é o ciclista, e não a bike. Mesmo a bike fazendo a gente descer diferente. Posso dar um exemplo básico. Se pegar algum piloto de DH com uma HT, um piloto bom de DH com uma HT vai descer muito melhor do que eu com uma full. Ou seja, quem desce é o piloto e quem desce com técnica vai descer com qualquer bicicleta. Então, eu abro mão da questão da full, tenho um valor muito mais baixo para adquirir a bike e tenho uma bike muito mais rígida e mais responsiva. Já fiz o primeiro giro, 48 km, que eu fiz com a bike 1h50 e poucos, quase 25 de média, escalei o Morro da Pedra, deu quase 500 de altimetria. Então, assim, foi o primeiro teste aqui com a bike, mas já deu para sentir muito bem tudo que ela tem para entregar, passando o feedback da bike. Não é propaganda, mas eu gosto de falar sobre coisas que eu realmente sentei em cima e sobre o que eu senti. Existem muitos dados técnicos que, o ângulo da caixa de direção, o ângulo tal, e a gente pode pegar dois quadros que às vezes têm as mesmas medidas, por exemplo, os quadros OEM, né, que são feitos em outro lugar, e às vezes vem escrito a marca americana ali e não é um quadro original. E aí tu pega dois quadros exatamente com as mesmas medidas, e aí tu coloca os dois quadros para rodar, e a geometria a princípio é igual, e os quadros são diferentes, porque a espessura do material é variável, a rigidez é variável, ou seja, então não é só a gente analisar os números da geometria e dizer, essa bike é assim. A gente tem que sentar em cima da bike, usar e entender o que essa bike tem de pontos positivos e pontos negativos. Então foi por isso que eu voltei para HT. Não digo que eu nunca mais terei uma full, mas nesse momento eu não tem porquê eu investir numa full de um valor igual a essa, com um peso extremamente superior, de 3 a 4 quilos a mais, uma bike que vai ser muito mais molenga, menos rígida, mais travada e muito mais lenta em subidas, para eu ter uma bike melhor naqueles 5% do meu pedal, né? Então eu prefiro ter a melhor bike durante os 90, 95% do meu pedal, e aqueles 5, 10% eu me viro com o que eu tenho, porque vai dar para andar também. A gente está falando de aro 29, pneu grande, bike com geometria boa. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas precisam fazer, é muito traçar o objetivo, sabe? Traçar o objetivo versus o valor do investimento. Nem sempre o mais caro é o melhor, né? Para aquele momento. Eu poderia pegar uma top full muito melhor, poderia pegar uma outra full de marca nacional de 30 mil reais. Ainda seria mais pesada que essa e eu ainda estaria durante muitos terrenos planos e sem imperfeições, usando as suspensões travadas, ou as suspensões, ao invés de estarem mais trabalhando para aliviar impacto, elas estariam trabalhando mais para, digamos assim, roubar a potência que eu boto nos pedais. Eu piso e ela não responde. Ou seja, então eu estou usando a suspensão mais para me travar do que para absorver impacto e me dar conforto. Por que eu escolhi a Scarpel 4 e não a 3? Porque eu não tenho planos de fazer o upgrade. Se eu tivesse plano de fazer o upgrade, eu teria investido em torno de 4 mil reais a mais e vinha um detalhe um pouco diferente na roda, eu acho que um pouco diferente no grupo, mas a mesma e no freio. Mas esse freio ainda dá conta, um MT500. Essa relação está excelente porque escolhi também pelo Shimano, estava sempre usando o SRAM, mas eu não tenho esse negócio de Shimano é melhor, SRAM é melhor, tudo é bom, né, dentro do seu objetivo, dentro do seu valor. Eu optei pela Shimano porque os SRAM de entrada tinham a engrenagem menor 11 e esse tem a engrenagem menor 10, o que faz eu ter mais velocidade final. Usava antes uma Coroa 34. Nossa, a galera da bike tem um scanner no olho, né? Botaram o olho na bike e já disseram, tá usando Coroa 32. Só bota o olho e já sabe o tamanho da coroa, porque tá acostumado a ver, pesquisar. Realmente, Coroa 32. Notei o quê? De forma prática. Minha velocidade final fazendo força em torno de 40 a 42 por hora. Se fosse uma Coroa 34, estaria fazendo força com a mesma rotação em torno de 46 a 47 por hora. Dá em torno de 5 km por hora de diferença. Não é meu objetivo velocidade final e eu tenho o objetivo agora de fazer muitas escaladas. Então eu quero trabalhar mais o giro e quero fazer alguns desafios de escaladas. Subir várias vezes a mesma subida, acumular um monte de altimetria na menor quilometragem possível. Então a Coroa 32 vai me ajudar
nesse ponto, vai ser o melhor. Então por isso que não dá para dizer assim, melhor é a 34, melhor é a 36, melhor é a 32. Lembrando que eu sou capaz de andar com qualquer uma delas. Então tem gente que às vezes diz, mas tu pode andar de 36. Eu realmente posso fazer todas as escaladas de 36. A questão é que a minha cadência vai ser mais lenta. Eu vou usar mais força muscular. Isso vai me gerar um desgaste maior. Então não é porque eu consigo andar que é o melhor, né? Então, às vezes a gente consegue andar com a 36, com a 34, mas não significa que com a 32, no objetivo X, a gente não ande melhor. Vou ainda decidir sobre isso, porque eu já notei que eu uso mais do meio do cassete para baixo, com a 32, natural, estava com a 34, e não vou trocar agora porque eu quero experimentar. Então, se eu troco, ou eu troco agora, ou eu gasto essa coroa primeiro. Porque depois da corrente ela vai gerar um desgaste, uma folga maior. Então não adianta daqui 3 meses eu querer colocar uma coroa 34 com a mesma corrente, que pode ser que não vá casar os dentes ali. Então eu vou usar essa 32, vou sentir bastante todas as impressões, vou adaptar ela no meu pedal. Mais pra frente eu vou decidir, tenho que trocar corrente, tenho que trocar coroa, aí ou o cassete junto, provavelmente, não sei, tem que ver ainda qual que vão ser os desgastes. Aí no momento dessa troca eu vou decidir se eu vou manter a 32 ou se eu vou voltar a 34, de acordo com meus objetivos. Gostei muito do custo-benefício da bike. Como eu falei para vocês, eu tinha muita quilometragem na FSI, que é anterior, um projeto de 2018. Minha bike era 2019. E notei toda a evolução da Scalpel HT. Não vou dizer assim, a geometria é boa porque o ângulo é tal. A geometria é boa porque a bike é rígida, a bike é confortável e a bike é responsiva. Então a bike está me satisfazendo muito bem pelo custo-benefício e acho que vai ser uma parceiraça para as aventuras e expedições que vem por aí. Além de eu dizer para vocês todos esses motivos e o que eu estou achando da bike, por que eu voltei para HT, nada mais é para vocês pensarem na realidade de vocês. Porque o que vocês vão fazer com a bike para certas pessoas que querem, eu quero ficar descendo a escada, brincar no parcão da cidade, ficar fazendo um XC e eu não faço pedal longo e não estou preocupado com a escalada. Bom, que fosse na faixa dos 20 mil reais, que é mais ou menos essa bike, a pessoa comprar uma full, não significa uma full bem mais pesada e bem menos responsiva de escalada, não significa que ela tenha feito uma escolha ruim. Então, é isso que a gente precisa fazer, adaptar o nosso orçamento, falar na realidade, né? O dinheiro mesmo, a oferta que a gente tem no momento e adaptar o uso que a gente vai fazer. Aonde que eu vou andar? O que eu gosto? Claro que o melhor dos mundos é ter 4, 5 bicicletas e escolher a que a gente quiser e andar, mas dependendo dessa situação, a gente tendo muitas opções, às vezes tem bicicletas que vão ficar paradas mais do que 30 dias e isso vai gerar um custo, né, que aí a pessoa tem que colocar lá na ponta do lápis se vale a pena ela ter aquele custo ou não. A questão da realidade agora é essa, eu quero investir mais o meu tempo nos treinos, nas expedições, e acho que essa bike aqui, rígida, vai me atender super bem. Em resumo, eu estou mais dizendo para vocês o porquê que eu escolhi a HT, não só para responder os inúmeros comentários, mas para vocês fazerem uma análise do que é melhor para vocês. Porque às vezes a gente fica confuso. O vendedor fala uma coisa, o amigo fala outra coisa, vários vídeos da internet falam outra coisa. Esse vídeo é mais para vocês assim, olharem para a realidade de vocês e pensarem, o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu busco numa bike e quanto que eu tenho para investir. É um investimento alto, então a gente não quer fazer esse investimento errado. No momento que a gente investe, independente na full ou na hard, investe no tamanho certo. Faz um pré-fit. Eu faço pré-fit aqui em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Se vocês são de outro lugar, escolham um bom profissional que vocês confiam na região de vocês. Mas assim, comprar a bike no tamanho ideal e fazer o ajuste, deixar a bike na régua, como eu chamo. Isso é essencial. E se tu pensa também em fazer pedais longos, fazer aventuras, fazer expedições, esses 20 anos de HT e esse tempo de 1 ano e meio de full, ele está todo condensado no que eu faço na minha rotina para preparar o meu pedal longo, para não quebrar antes do fim, para não ter cãibra e não ter falta de energia antes do fim, para desempenhar melhor. Tá toda a estratégia que eu uso no meu dia a dia tá no guia do pedal longo. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Acessem, tem lá todas as informações e vai ser um prazer te ter no guia do pedal longo, onde tu vai aprender tudo o que tu precisa fazer de uma forma
prática, de ciclista para ciclista, para tu ir direto ao ponto. É o mapa, é o guia para tu ficar bom no pedal longo, dominar as longas distâncias, cada vez melhor, programar tua semana, programar tua rotina, saber seu posicionamento. Bom, enfim, tem uma quantidade enorme de conteúdo lá dentro que vai te preparar e te levar a ser bom no pedal longo e parar de sofrer antes do fim do pedal e ser mais confiante também. Quando a gente sabe exatamente o que fazer, a gente entende sobre o esporte e se condiciona melhor. Então é um papo prático de ciclista para ciclista, super acessível dentro do Guia do Pedal Longo. Certo, galera? Espero ter respondido as perguntas e, de certa forma, também te ajudado a pensar qual é a bike ideal, se tu quer uma gravel, se tu quer uma mountain bike, se tu quer uma road, se tu vai fazer mais um terreno, mais outro, se tu vai ficar entre a full, entre a HT. Tudo isso são coisas para a gente colocar na ponta do lápis e decidir o que é melhor. O que é melhor para um pode não ser para o outro. Nós temos as nossas individualidades e esse papo aqui é justamente para a gente refletir e fazer o melhor investimento. Até agora, não pedi para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho, mas por favor, se não são inscritos, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.